Olá, gente! E aí, tudo bem? Como é que estão? Estão assistindo às aulas, fazendo as atividades, né? Espero que sim, né? E dessa vez a gente vai para mais um vídeo aí. Dessa vez vamos falar sobre substantivo. Eu vou ser bem específica sobre esse assunto para você, quando estiver assistindo a aula, poder acompanhar no livro, tá bom? Substantivo tá na sua página 12 do seu livro. Pega aí o seu livro. Pega aí e abre na página 12. Olha aí, tem aí na página 12 substantivos. Mas antes da gente ir para o livro, vamos dar uma olhadinha aqui no texto que eu trouxe para vocês, tá bom? O amor é a loucura. No amor tudo é mistério. Suas flechas e seu coldre, sua chama e sua infância eterna. Mas por que o amor é cego? Aconteceu que num certo dia o amor e a loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu entre eles um desentendimento. Pretendeu o amor que se reunisse para tratar do assunto, o conselho dos deuses. Mas a loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão violenta que o privou da visão. Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança aos gritos, diante de Júpiter, Nêmesis, a deusa da vingança e de todos os juízes do inferno. Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. Olha aí nesse texto que eu acabei de ler, voltar lá para o primeiro slide, o amor e a loucura, né? É uma pequena fábula, tá? Como a gente está trabalhando fábula, mas hoje eu não quero focar no gênero textual fábula, eu quero focar no assunto substantivo. Observem que o título do texto, o amor e a loucura, amor está grafado com letra maiúscula e loucura também, né? Ó, amor e loucura. Observem também, gente, que durante o texto eles também aparecem aqui, ó, o amor e a loucura estão com letras maiúsculas. Por que será que eles estão com letra maiúscula? Porque nesse texto aqui, gente, essas duas palavras, elas são substantivos, tá? São substantivos, mas antes de eu dar a definição de substantivo, eu queria falar mais. Além de serem substantivos, elas são personagens, ou seja, elas ganham vida, são personificadas. Então, por isso está com letra maiúscula, tá? Letra maiúscula, por exemplo, o seu nome, Gustavo, por exemplo. Gustavo escreve com letra maiúscula, né? Um substantivo próprio, por isso escreve com letra maiúscula. Então, nesse texto aí, amor e loucura, amor, letra maiúscula, é um substantivo, nesse caso funciona como próprio, e loucura também. Vamos passar. Ó, depois do estudo da fábula que nós vimos, aí eu pergunto, que palavras designam o mistério do amor? Quais são as palavras lá no texto que designam o mistério do amor? Aqui, ó. Quais são? As palavras que designam o mistério do amor são flecha, aljaves, chama e infância. São essas palavras que fazem referência ao amor. Vamos ver a segunda pergunta. O que cada uma dessas palavras nomeia? Um ser, uma ação, uma qualidade, um estado ou um sentimento? Gente, cada um, elas nomeiam tudo isso. Nomeiam um ser, nomeiam uma ação, nomeiam uma qualidade, um estado ou um sentimento. Então, outra pergunta, por que as palavras amor e loucura foram empregadas com letra maiúscula? Falei no comecinho, né? Porque nesse texto elas estão personificadas, ou seja, elas são personagens, tá? Elas têm uma ação dentro do texto. E aí nós vamos chegar à definição de substantivo. Eu sei, gente, que vocês do sexto ano já sabem disso, aprenderam no Fundamental 1, né? Substantivo. Substantivo é a primeira classe de palavra da língua portuguesa. Na língua portuguesa nós temos 10 classes de palavras. Então as palavras podem ser substantivos, podem ser adjetivo, pronome, verbo, conjunção e por aí vai. Mas a primeira que nós vamos aprender é substantivos. Então, o que são substantivos? São palavras que nomeiam ações, sentimentos, desejos, ideias e seres. Visíveis ou não, animados ou não. Fácil, né? Então, substantivo, toda palavra que nomeia. Ou seja, toda palavra que dá nome. Professora, nome ao quê? Nome às ações, aos sentimentos, a tudo isso que você está vendo aí. Então, substantivo, palavra que nomeia.
E como ela nomeia, ela tem várias classificações, podem ser diferentes os nomes, né? Então, nós vamos aprender as classificações, tá? Dos substantivos. Ó, os substantivos são classificados de acordo com certos critérios. Vejamos seus tipos. Acompanha aí, ó, na página 12, tem aí embaixo, classificação dos substantivos, tá? É a mesma coisa, a gente tá seguindo o que tá aí no seu livro, certo? O que o substantivo pode ser? Comum, próprio, simples, composto, primitivo e derivado, concreto e abstrato, e coletivo. Então, essas são as classificações do substantivo. Ele pode ser qualquer uma dessas aí, tá bom? A gente vai aprender uma por uma, certo? Gente, não esquece que isso que eu estou fazendo, vocês já viram, eu estou fazendo uma revisão desse assunto. Eu sei que vocês já sabem, tá bom? Ó, quando o substantivo é comum, quando ele se refere a qualquer ser de uma espécie. Então, ele não se refere a um ser específico. Por exemplo, olha aí, ó, computador não é um objeto? Não é uma coisa que não faz referência a uma coisa específica, é uma coisa geral. Por isso, é um substantivo comum, a palavra computador, tá bom? Substantivo comum. Vamos ver o próximo. Próprio nomeia um ser em particular dentro de um grupo. Então, nomeia seres, objetos, coisas particulares. Deixa eu voltar aqui. Particular, por exemplo, a cidade Rio de Janeiro. Ela é uma cidade, um nome específico, por isso é um substantivo próprio. E observa, gente, ó, os substantivos próprios começam com letra maiúscula, tá bom? Então, seu nome é um substantivo próprio, tá? Nomeia um ser em particular. Vamos ver o próximo. Simples, facinho, formado por apenas uma palavra. Olha aqui, carro. Carro, só tem uma palavra. Substantivo simples, formado por uma palavra. Também temos o substantivo composto, ó, o composto, formado por mais de uma palavra. Por exemplo, carro de mão. Quantas palavras eu tenho? Uma, duas, três. Carro de mão. Por isso eu classifico como substantivo composto, formado por mais de uma palavra, tá? Vamos seguindo. Substantivo primitivo dá origem a outras palavras. Exemplo, flor. Quer dizer assim, gente, a partir dessa palavra flor surgirão outras. Então, flor é um substantivo primitivo, porque dá origem a outras palavras, tá bom? Substantivo derivado. Então, substantivo derivado, ele se origina de outras palavras. Se origina. Então, vamos ver isso aqui, ó. Floricultura. Floricultura. Qual é a palavra que vem floricultura? Da palavra flor. Por isso, ela é classificada como substantivo derivado, tá bom? Porque vem de flor. Então, substantivo derivado, palavra que se origina de outras. Vamos seguindo. Concreto. O que é um substantivo concreto? Nomeia seres reais ou imaginários, de existência autônoma, isto é, que não depende de outros para existir. Por exemplo, o saci. É assim, gente. Um substantivo concreto é aquela palavra que quando você pensa, você já tem uma imagem dela, uma existência na sua mente. Então, ela se classifica como um substantivo concreto, tá? Pode ser um ser imaginário, pode ter existência própria. Enfim, para ser substantivo concreto, você tem que ter uma imagem autônoma dessa palavra, tá bom? Por exemplo, quando eu falo saci, automaticamente vem na sua mente a imagem do saci, não é? Pronto, então é um substantivo concreto. Vamos ver o próximo. Substantivo abstrato, nomeia os seres de existência dependente, isto é, que existem em outro ser. Por exemplo, amor. Quando a gente pensa na palavra amor, você não consegue ver uma existência própria dela. Vem alguma imagem na sua mente? Não, né, gente? O amor depende de outro ser para existir. Por isso, ele se classifica como um substantivo abstrato. Outro, por exemplo, triste. Triste. Ele se classifica como substantivo abstrato, porque também não tem uma imagem, né? Você, quando pensa triste, precisa de outro ser para que esse substantivo tenha existência. Então, substantivo abstrato nomeia seres de existência dependente. Guarda isso, tá? Vamos lá para o próximo.
E o substantivo coletivo transmite a ideia de agrupamento. Então, substantivo coletivo, ideia de agrupamento, é aquela palavra que designa um conjunto de seres. Uma palavrinha só que designa um conjunto de seres. Por exemplo, a palavrinha ninhada, né? Ninhada é o quê? Ninhada de pintinhos. Então, quando a gente fala ninhada, você já sabe, é um conjunto, um grupo de pintinhos. Então, aí nós temos as classificações de todos os substantivos, tá? Vou voltar para vocês verem, ó. Vamos lá, rapidinho, pra gente. Comum, substantivo pode ser comum, nomeia qualquer ser, certo? Pode ser próprio, nomeia um ser particular, inicia com letra maiúscula, ótimo. Simples, formado por apenas uma palavra, uma. Composto, formado por mais de uma, tá? Primitivo, dá origem a outras palavras. Derivado, se origina de outras palavras. Concreto, nomeia seres imaginários que têm existência própria, não depende de outro. Abstrato, nomeia seres que dependem de outro, não tem existência própria. E o coletivo, ele é uma palavra que nomeia um conjunto, um grupo. Então, essas são as classificações de substantivo, tá? Vocês têm que ler, entender, pegar as palavras e conseguir classificá-las, né? Mas vamos ver uma coisa aqui, ó. O substantivo pode ter várias classificações. Vamos observar a palavra flor. Flor, ela é um substantivo comum porque nomeia um ser geral, né? Não é um ser específico, flor. Por que é simples? Porque só tem uma palavra, flor. Por que é primitivo? Porque não vem de nenhuma palavra. Tá certo? Então, o substantivo pode ter várias classificações. Quando vocês forem fazer exercícios que pedir para classificar, falar assim, pegue a palavra e classifique qual tipo de substantivo. Você coloca quais elas são. Se é comum, se é próprio, simples, composto. Pode ser vários. Vamos ver essa outra. Floricultura. Substantivo, derivado. Gente, por que floricultura é derivado? Preste atenção aqui, ó. Floricultura, porque vem da palavra flor, então ela deriva de outra palavra, essa palavra, derivado. Comum, não, nomeia um ser que não é específico. Simples, porque só tem uma palavra, floricultura, viu? Então o substantivo pode ter várias classificações, tá bom? Então essas são as classificações do substantivo. Espero que você aí tenha acompanhado, ó, essa aí no seu livro. Começa na página 12, tá, gente? E vai até a página 17, só explicando os substantivos, tá? Depois eu posto no grupo os exercícios e alguma dúvida vocês me procurem no WhatsApp, tá bom? Bons estudos, fiquem com Deus.